Então, aqui, ó, para poder descobrir 1%, a gente só precisa lembrar que 1% é a mesma coisa que 1 centésimo. Então, para poder descobrir quanto que é 1%, é só você dividir o número por 100. Então, por exemplo, 10% de 200. Aí você faz mentalmente, né? Ah, desculpa, não é 10%, não, é 1%, né? De 200. Você vai pegar 200 e vai dividir por 100, tá? Porque você quer descobrir 1%. Então, 200 dividido por 100 é 2, né? Se você quiser 1% de 50, você divide 50 por 100. 50 dividido por 100 é 0,50. É só isso quando quer descobrir 1%, tá? 10%. 10%, eu vou lembrar que 10% é a mesma coisa que 10 centésimo. Então, eu vou pegar o número que eu quiser descobrir 10% e vou dividir o número por 10. Aí eu dou aqui como exemplo ó, o cálculo mental. 10% de 300. Aí eu faço de cabeça. 300 dividido por 10. 300 dividido por 10 é igual a 30. Então, 10% de 300 são 30. Se eu quiser 10% de 70, eu pego 70 dividido por 10 é igual a 7. Então, 10% de 70 é igual a 7. Bom, e os 50%? 50%, eu vou lembrar que 50% é igual a 50 centésimo, ou seja, 50 sobre 100, que é a mesma coisa que a metade. Então, se eu quiser descobrir quanto que é 50% de um número, é só eu descobrir qual é a metade desse número. Aí eu dou como exemplo aqui, ó, 50% de 120. Qual que é a metade de 120? A metade de 120 é 60. Então, 50% de 120 é igual a 60. Porque 120 é 100%, é o todo, né? A metade do 100% é 50%. Então, a metade de 120 é igual a 60. Se eu quiser 50% de 300, é só eu descobrir quanto que é a metade de 300. A metade de 300 é 150. Então, 50% de 300 é igual a 150. Bom, e os 50%? 50%, eu vou lembrar que 50% é igual a 50 centésimo, ou seja, 50 sobre 100, que é a mesma coisa que a metade. Então, se eu quiser descobrir quanto que é 50% de um número, é só eu descobrir qual é a metade desse número. Aí eu dou como exemplo aqui, ó, 50% de 120. Qual que é a metade de 120? A metade de 120 é 60. Então, 50% de 120 é igual a 60. Porque 120 é 100%, é o todo, né? A metade do 100% é 50%. Então, a metade de 120 é igual a 60. Se eu quiser 50% de 300, é só eu descobrir quanto que é a metade de 300. A metade de 300 é 150. Então, 50% de 300 é igual a 150. Bom, e 25%? 25% é a metade de 50%. Então é só lembrar que 25% é a mesma coisa que a metade da metade. Então a metade é 50%, 25% é a metade desses 50%. Então 25%
é a mesma coisa que 25 centésimo. Aí eu vou lembrar que isso aqui, ó, é a metade da metade. A metade da metade chama 1/4, tá? Então tem várias maneiras de eu fazer. Então é só lembrar que 25% é metade da metade. Ou então dividir por 4, tá bom? Então aqui como exemplo, ó, vou colocar aqui como exemplo, 25% de 400. Aí eu faço assim, metade de 400, 200. Qual é a metade de 200? 100. Então, 25% de 400 é igual a 100, porque é a metade da metade de 400, tá? Se eu quiser calcular 25% de 900, aí eu vou fazer assim, ó, metade de 900. Metade de 900 é 450. A metade de 450, 225. Então, lembrar que 25% é igual a metade da metade do número. E 75%, né? 75% é a mesma coisa que 75 sobre 100, 75 centésimos, tá? 75 centésimos é a mesma coisa que 3 quartos. Então, toda vez que eu vou calcular 75% de um número, é só eu encontrar 3 quartos dele. Ou seja, eu divido o número por 4 e multiplico por 3, tá? Então, aqui como exemplos, aqui, ó, vamos pegar 75% de 200. Aí eu vou pegar assim, ó, 200 dividido por 4, 50. 50 vezes 3, 150. Então, 75% de 200 é igual a 150. Outro exemplo, 75% vamos pegar de 600. Aí eu faço 600 dividido por 4 é 150. 150 vezes 3 é igual a 450. Então, 75% é só dividir o número por 4 e depois multiplicar por 3.